Olá, olá! Estamos começando mais um Papo nas Nuvens e hoje a minha convidada é a Anne Cardon, que é responsável pela área de gestão de pessoas na Alright Media. Para quem não conhece a Alright, é uma empresa de media tech que conecta publishers e marcas por meio de tecnologias proprietárias de vídeo e assim acaba apoiando aí todo o mercado de marketing e comunicação. Então, Anne, seja muito bem-vinda. Obrigada pelo teu tempo hoje. E agora, né, te convido a se apresentar um pouquinho para a gente, falar um pouquinho mais da empresa também. Ah, legal. Obrigada mesmo também pelo convite. Estou acompanhando aí os outros participantes e estou ouvindo também um podcast ali. Tá bem legal o formato. Eu, né, então, sou a Anne, eu trabalho na Alright há 6 anos e meio. Mês que vem vão fazer 3 anos que eu estou nessa área de cultura e pessoas, né, atuando nessa área de gestão de pessoas. E tem sido um desafio imenso, assim, mas muito positivo, né? Porque a gente tem Hum. que entender, né? Que desafios podem ser, né? Muito frustrantes, podem ser ruins, enfim. E geralmente a gente fala como se fosse uma construção. E sim, tem sido sim positivo. A Alright, ela fez 7 anos no mês passado, né? Ela é uma startup ainda. Nós somos uma SA desde 2019 e já recebemos, né, 2 investimentos, 2 aportes, né? Então somos uma empresa que investe em tecnologia e, né, justificando o meu trabalho, também investe nas pessoas. Então, aqui estamos hoje, nessa área de pessoas aí. Não trabalhei sempre nessa área, né? Mas acho que a gente vai falar um pouco disso. Exato, era a minha próxima pergunta até, né? Eu lembro de ti quando tu fazia outra coisa na empresa, logo no início, assim, te conheci lá na área 51, né? E eu acho que é legal compartilhar um pouco, assim, sobre a tua história com a empresa, porque, como eu falei, né, iniciou na operação, num papel completamente diferente e depois de um tempo tu fez uma migração de carreira bem significativa dentro da própria empresa. Eu acredito que isso já acaba falando um pouco sobre a cultura da própria Alright, né? Então eu queria te pedir para contar um pouquinho melhor sobre isso. Exatamente. Quando a gente se conheceu, a gente trabalhava lá no mesão, né, do coworking da área 51. Não tinha um lugar fixo, né? Bem vida de coworking. Até tenho saudades daquela época. Foi bem uma época cheia de aprendizados. E a gente Verdade. conheceu tanta gente nova e legal, né? Mas é isso, né? Eu comecei como operação na empresa, eu não tinha nenhum conhecimento de mídia programática, né, dos nossos produtos. Eu sequer trabalhei em agência na minha vida. Hoje eu trabalho com pessoas que já trabalharam em agência, mas eu acabei indo pela tangente aí na minha trajetória. Eu vim, eu comecei trabalhando na A Única lá em 2013, que é um ad server, né? Então faz essa conferência e monitoramento de campanhas no ar. E de lá fui para a Termolar, que foi onde eu conheci a Carolina Ardrizo também, que foi minha mentora, né, minha gestora lá, então foi também uma experiência muito positiva. E aí conheci um dos sócios da empresa, da Wright, Fabiano Goldoni, foi meu professor quando eu estava fazendo a minha especialização em branding lá na PUC. E a gente se conheceu, enfim, né? Eu conto essa história até hoje, né? A gente, como aluna dele, eu tinha muita dificuldade em criar um planejamento de conteúdo. Eu era boa em planejamento de marketing, Uhum. em planos de negócios, eu conseguia, mas conteúdo eu não era muito boa. E na cadeira dele tinha que fazer um planejamento de conteúdo. Então, assim, ó, suei, ganhei. Foi super desafiador, real, assim, eu e o grupo, assim, a gente fazendo. Elas tinham até mais experiência do que eu, foi bacana, aprendi muito. E no fim deu super certo, sabe? Então a gente tirou uma nota máxima lá, então eu fiquei super feliz. E aí, nisso, ele me apresentou a empresa, ele até foi visitar a Termolar na época. E aí veio o convite para trabalhar na Alright. E a ideia era ser a primeira pessoa a ser contratada, né? A ficha 1. E aí, no início, eu fiquei meio, não, né? Não sei, não conheço nada do que vocês fazem, mas aí a gente seguiu conversando e eu fiquei, assim, intrigada. Porque, na verdade, eu sou uma aluna eterna, né? Aquela eterna aluna. Vivo aprendendo. Eu sou aquela pessoa CDF que está sempre metida em algum curso. Eu fiquei bem impressionada com a quantidade de cursos que tu faz quando tu me contou. Gente, como se ela começa e Foi termina tipo um tudo. hobby.
É tipo um hobby, mas é que é isso, né? Tipo, eu tenho o tempo livre, eu vou dedicando para essas coisas que me dão prazer. E aprender coisas novas eu pilho, sabe? Eu gosto bastante. E aí eu pensei, poxa, eu tenho tanta coisa para descobrir nesse mundão, quer saber? Me joguei. Aí eu, bom, vou trabalhar com essas duas pessoas, vou ser a primeira funcionária, meu Deus, se não der certo, né? Mas eu acreditei neles, acreditei no negócio, até hoje eu acredito. E é isso, né? Entrei como operação, a empresa deu super certo, a gente começou a crescer. Em 2018, eu abri a área de marketing na empresa, sendo gerida por um dos sócios, porque a gente estava precisando destinar esforços ali para a área de comunicação específica, então montagem de eventos, produção de materiais uh, off, online para time comercial, né, e produção de conteúdo próprio também. Então eu entrei nessa pegada em 2018. Em 2019, os sócios, o Seco, o Luciano e o Fabiano, trouxeram essa consultoria de gestão de pessoas para dentro de casa também, entendendo que para o modelo de negócio que a gente queria caminhar, seria interessante fortalecer as áreas base de uma empresa, né? A área financeira e a área de pessoas. Então, a gente fez as duas coisas e aí eu acabei migrando para essa área de pessoas, porque eu era a pessoa mais antiga, porque eu já fazia o onboarding de todas as pessoas novas que chegavam, e eu conhecia, né, a mentalidade, o jeito que a empresa funcionava mesmo se os diretores não estivessem. Então eu vim para essa área. Relutei um pouquinho para começar a estudar gestão de pessoas, porque eu pensava assim, mas eu não sei, eu não sou RH, eu não quero ser isso. Mas no fim, eu entendi que não, eu preciso conhecer todas as ferramentas, eu preciso saber de todos os conteúdos. E aí, como tu, né, imagina, eu que adoro estudar, me joguei numa pós-graduação, eu estou fazendo, eu devo concluir o ano que vem, uma pós-gestão de pessoas. E aí estou me especializando nessa área e sugando tudo que eu posso e aprendendo com quem eu trabalho e com muitos profissionais do mercado também. Sim, Então, então, na verdade, essa história assim, de ter mudado de área foram várias coisas que foram acontecendo, nunca foi uma exigência tua que tu queria mudar de área dentro da empresa, foram oportunidades que foram aparecendo e tu foi se enxergando que tu tinha potencial dentro daquele espaço. tinha espaço, tinha o aceite, né, da empresa e também a crença, né, neles de que eu poderia resolver, de que eu poderia fazer, né? Uhum. Eu queria, né? Eu penso assim, coisas novas para fazer, vou fazer, né? É o que eu fico assim, o quê? É um bichinho curioso, eu vou. E aí Sim. foi mais ou menos isso. É interessante porque eu realmente relutei para pensar assim, mas eu vou ser RH mesmo. E aí agora eu já aceito total, assim. Eu gosto de conhecer outros profissionais, conhecer os RHs das empresas, acho muito legal. Que legal. Pois é, e até agora te perguntar um pouco mais sobre o teu trabalho assim, no dia a dia, né? Eu sei que tu tem um papel de atuar aí na gestão de pessoas e também de recrutar profissionais. E aqui no estúdio a gente sempre fala que, óbvio, a gente trabalha com construção de marca, mas que uma construção de marca ela é algo que acontece de dentro para fora, né? Então tem que ser uma entrega verdadeira desde o primeiro contato, principalmente com os colaboradores da marca, né? Porque às vezes a gente acha que as pessoas mais importantes do negócio são os nossos clientes, mas eu tenho muitas dúvidas com relação a isso. Para mim é muito mais sobre as pessoas que estão do lado de dentro, sabe, do que do lado de fora, né? Enfim, uma percepção que eu tenho. Mas o que eu queria te perguntar, olhando para isso, né? Como que tu resumiria no que a Alright acredita e no que ela busca quando está indo atrás de novos profissionais? Assim, aqui sem falar sem os aspectos técnicos, né? Mais relacionados à cultura mesmo. É legal, isso a gente realmente tem um olhar, tanto no recrutamento, ou mesmo assim, chega alguém por indicação, né? Ou, enfim, a gente conhece um profissional mesmo sem uma vaga aberta, a gente faz algumas entrevistas e um entendimento de valores, de cultura, né? Lá em 2019, quando a gente fez essa consultoria, foi uma empresa ótima, foi uma vivência incrível, né? Essa de fazer aqueles brainstorming na mesa com um monte de post-it, né? Então a gente construiu o que hoje é o manifesto da Wright. Então, é o nosso conjunto de valores em texto, né? A gente é meio sempre meio fora das regras, não radical, mas, né, a gente gosta de ser diferente. E deixa eu silenciar aqui, né, que facilita a nossa vida. Então, a gente não combinava com aquele quadro de missão, visão, valores das empresas, né? Então,
a gente é um texto, a gente é um manifesto. Nesse manifesto tem os nossos valores principais, que é transparência, leveza, né? Não trouxe ele aqui agora na íntegra, mas tá lá, né? O espírito, e a gente cultiva esses mesmos valores no dia a dia, em vários dos processos de gestão de pessoas, né? Nas ferramentas, esse manifesto está espalhado, então a gente fica relembrando as pessoas no que a gente acredita. E quando a gente conhece alguém, a gente também fica buscando alguma identificação, né? Obviamente, a gente não busca aquele candidato que vai ter 100% aquela identificação, né? Porque a empresa é orgânica, ela é essa entidade, né? Esse conjunto de crenças. Agora, a gente vai construindo, né? Conforme a gente vai conhecendo as pessoas, a gente vai construindo e moldando. E a gente acha também que isso faz a diferença na vida das pessoas. Então, quando antes de falar aqui do nosso público interno, mas quando a gente conduz, né, um recrutamento, nossa, a gente busca tanto, sabe? Entender, assim, os valores da pessoa no ambiente de trabalho, né? O fluxo de trabalho é quem responde, então a gente consegue captar níveis de respeito, níveis de conexão com o negócio, níveis de defesa do produto, né? Então a gente vai captando ali o espírito. E aí minha colega manda, tem também um roteirinho de perguntas ali que a gente vai identificando. Mas é assim, né? A gente vai buscando ali pontos em comum. Nunca vai ser 100% e tá tudo bem, porque é legal que não seja, mas tem que ter sim uma conexão, né? E é isso que a gente vai levando adiante no processo. E aí aqui dentro é bacana, porque nosso próprio processo de avaliação de competências e desempenho envolve bater esses valores. Então, todas as pessoas, não é que elas são avaliadas, mas a gente consegue conectar o quanto elas já estão crescendo e se desenvolvendo dentro desses valores aqui dentro da empresa. E isso afeta no final, né, na folha de pagamento, e afeta na conexão com a empresa, no feedback com o gestor, ou do diretor com o gestor, então acaba afetando no relacionamento. Pro bem de todos, assim, a gente vai buscando essa afinidade. E eu acho que a pessoa também acaba sabendo sobre o que é esperado dela, né? De uma maneira muito mais transparente e objetiva, assim, porque pelo menos eu percebo, assim, a gente trabalha muito o processo, a cultura da empresa quando a gente está construindo uma marca também, né? E a gente faz várias perguntas para as pessoas, enfim, e é comum ver isso, assim, de que, tá, a pessoa conhece os valores que estão ali na parede, ou, sei lá, missão, visão e propósito, etc., mas ao mesmo tempo, no dia a dia, ela não consegue entender sobre o que ela está sendo exigida, o que, que é esperado dela, porque, sei lá, se esquece, sabe, o que está na parede, né, parede modo de falar, porque agora, né, pode estar em qualquer lugar, mas eu acho que se não tem esses reforços e também não tem aplicações práticas daqueles valores, é difícil a pessoa entender, né, e quando eu acho que a gente entende, a gente também sabe o que esperar do lado da empresa, e entender onde até a empresa pode nos dar, assim, às vezes a empresa não pode dar aquilo que tu tá esperando e tá tudo bem também, sabe? Assim, a empresa também não vai mudar por ti, nem tu vai mudar por ela depois de um determinado ponto, né? Então, eu acho que isso acaba sendo muito saudável, né? Assim, na relação. Não, e tem que ser bem explícito desde do dia zero, né? Desde aquela primeira conversa que eu faço, por exemplo, de alinhamento com os candidatos. Isso está bem fresco agora na minha cabeça, porque nos últimos 2, 3 meses eu vivi intensamente esse processo de recrutamento e seleção. E tenho crescido muito até nessa área, né? Esses Sim. momentos intensos fazem a gente crescer. Mas desde o dia zero, né? Eu já apresento tudo. Então, eu poderia, por exemplo, não ser especialista em recrutamento e seleção, porque isso, né, ok, pode ser permitido em várias empresas, né? Existem muitos especialistas dentro dessa área de pessoas. Sim. Mas eu sou ouvinte, né? Eu estou no LinkedIn, eu estou nas redes, eu vejo o que as pessoas comentam, né? E apesar de todas as boas práticas que a gente recebe em cursos, lê em livros, enfim, assiste aí de pessoas que são nossas referências, a gente vai construindo o que a gente quer para dentro da empresa. E aí eu sou muito enfática, muito prática, aprendi com os meus mentores aqui dentro. Então, no primeiro dia, eu já pergunto para a pessoa o que ela quer, né? A gente já acerta aqui o que ela está buscando.
eu entrego o que a gente está buscando, essas são as nossas condições, esses são os nossos benefícios, essa é a nossa base salarial. Quer continuar no processo? Praticamente um convite para entrar. A Sim, pessoa já disse sim, se não, já fala, pois é, mas eu estava pensando num outro valor financeiro. Eu estou buscando uma empresa de um outro porte. Beleza, né? Então aí vai honestidade para os dois lados sim. e isso volta aqui para dentro da Uhum. empresa, né? Então, qualquer movimento que tem, a gente foca em reunir gestores, reunir time, explicar, conversar, usar todas as ferramentas de gestão de pessoas para também pegar as percepções, né? Então, pesquisa de clima, pesquisa de pulso, pesquisas dentro da área. Então, Eu até ia te perguntar isso, assim, né? Eu tava lendo esses dias um estudo que falava sobre employee experience, e aí ele falava que para essa experiência acontecer é a junção de 3 pontos, que é pessoas, envolvimento e suporte. É, eu até te mandei, né, o link, ali algumas telinhas desse material quando eu estava passando o roteiro aqui, né? E eu queria te perguntar assim, um pouco sobre como que vocês trabalham esses temas dentro da empresa, né? Como que vocês unem essas coisas? eu olhei ali o material, achei muito bacana também. Essa questão do envolvimento ali, que a gente está falando de engajamento, de orgulho, né? A gente tem trabalhado forte desde 2019. Existem processos que ainda não existiam na empresa, né? Quando não tinha uma área de pessoas, o que é bem natural e bem comum, né? E tá tudo bem, porque cada empresa tem o seu momento, né? E vai construindo isso. Mas desde 2019 a gente implementou, então, as ferramentas básicas e a pesquisa de clima foi uma delas. E essa pesquisa de clima existe um padrão de mercado, existe também um padrão de resultado, e existe padrão dentro de áreas de tecnologia, dentro de áreas de mídia, né? Então a gente pode fazer essas comparações. E é uma ferramenta para medir, né? Mais do que a gente vê numa Uhum, reunião, ou mais do que, né? Ou seja, uma reunião presencial, ou numa reunião com todo mundo retangular na telinha, né? Então, não é porque a pessoa está com câmera fechada, ou enfim, não entrou ali que não tem engajamento. Então, a gente precisa, né, utilizar de ferramentas que a pessoa vai se sentir confortável para falar, né? Para explicar, para, enfim, perguntar. E essas ferramentas mostram que desde 2019 a gente tem uma boa conexão, um bom engajamento. E aí, e mesmo assim, os resultados que vêm trazendo insights, e tipo, ó, aqui tem que melhorar, a gente vai melhorando. Então uhum. a gente vem numa crescente muito positiva de resultados de pesquisa de clima. E aí, em 2021 a gente conquistou o selo do Great Place to Work. Uhum. Esse ano também a gente Que renovou o legal. selo com notas excelentes. E a crescente nos resultados me anima muito, porque esse cuidado com pessoas não é só instaurar uma área, né? Não é só abrir uma sala Uhum. com a plaquinha, né? RH ou gestão Uhum. de pessoas, né? É o que você faz com isso, é o que essas pessoas vão representar e vão fazer. E aqui na Wright, como em muitas empresas, o RH ou gestão de pessoas não faz tudo, né? Não é a resolvedora de problemas, as Uhum. pessoas são, né? Então, a gente, na verdade, nós somos ferramentas para os gestores. Então, eles vão nos procurando, a gente vai assessorando, vai entregando tecnologia e ferramentas e conversas, né, comportamentais, e eles vão aprimorando e fazendo essas conexões de envolvimento Uhum. com as pessoas. Só para Hum, o pessoal entender um pouquinho, assim, como que hoje funciona a estrutura de trabalho da empresa? Vocês são 100% remoto, é híbrido? Como é que é? Quantas pessoas são também, né? E contar, acho que um pouquinho, assim, de práticas culturais que vocês têm, se tem, né? Enfim, entender isso. sim, a gente sempre foi remoto. É Uhum. interessante perceber isso. A Sempre gente também. teve sempre teve um contato que morava em outra cidade. Então, as reuniões tinha que ter um computador, tinha que ter uma tela para a gente poder comunicar e falar com todo mundo. E Uhum. isso sempre foi mesmo, sabe? O próprio diretor-presidente, né, o Seco, sempre falou isso. Cara, a gente tem que trabalhar de qualquer lugar, né? Sempre batalhou por isso. E com a pandemia, isso expandiu, né? Porque fomos todos para casa, todos trabalhamos de casa. Estou aqui, né, em casa. Uhum. Para quem está ouvindo, não pode ver. Enfim, eu Tem estou até aqui um em casa. gatinho ali atrás, que eu via Sim, isso.
chefe, essa hora da soneca, ele acorda às 6h30, pontual. Estamos todos em casa e abrimos os horizontes, né? Pensando em pessoas e pensando em talentos. Né? Então, a gente contrata hoje remoto de qualquer lugar do país. Nos últimos 3 anos, a gente teve pessoas de Recife, de Salvador, São Paulo, Rio de Janeiro. Temos pessoas em Brasília, São Paulo, Rio de Janeiro, Belo Horizonte, Florianópolis. E tem, sim, né, uma galera aqui do Sul. Eu falo aqui de Porto Alegre. Então, estamos espalhados e se tudo der certo, a gente vai seguir assim online. Uhum. Apesar de todo mundo, sim, valoriza o presencial e trabalha em equipe, existem alguns valores individuais que a gente também valoriza, né? Então, o conforto, estar perto da família também é tão valorizado nesse sentido. Que entra, imagino eu, dentro desse assunto de suporte que tu trouxe, né? Uhum. Itens, assim, para construção de valores das pessoas. Hoje o que importa é a gente ter conexão, a gente ter dispositivos e equipamentos bons para trabalhar, ferramentas, cursos, e hoje a gente busca isso, mesmo que distante. A gente busca entregar o melhor, assim, para as pessoas conectarem e estarem juntas, né? E eu estava justamente esses dias pensando que, poxa, né, a gente ainda não trabalha num modelo onde qualquer pessoa pode trabalhar em qualquer horário. Mas se precisar, sim. Nós somos muito flexíveis nesse sentido. Uhum. Nós não atuamos por projeto, mas a gente acaba, né, tendo uma flexibilidade muito, muito bacana. Sim, isso é um assunto bem legal de trazer assim, sobre trabalho remoto. A gente também aqui, né? Sempre trabalhou remoto desde 2017, quando a empresa foi criada. E a gente também, assim, hoje a gente trabalha em horário comercial, muito porque trabalhamos com projeto e a gente trabalha muito junto e tem muita reunião com o cliente, então acaba-se que entende, putz, se cada um trabalhasse no horário, isso ia gerar um estresse para algumas pessoas, porque provavelmente para conversar é um processo criativo que a gente tem aqui dentro. Então, assim, eu trabalhei até às 6, aí outra pessoa vai começar às 6 e ela vai começar a partir de um outro contexto ali. Não é só uma passagem de bastão, a gente tem muita troca. Acho que acabar sendo injusto por algumas frentes. E a gente assumiu que a nossa postura de trabalho remoto funciona assim, mas que se alguém, direto acontece, pessoal que tem filhos, às vezes, ai, putz, eu não tenho ninguém para buscar meu filho na escola, meu marido, minha esposa tá doente, eu preciso cuidar. Beleza, fica aí. O importante é responsabilidade com aquilo que tem que ser entregue. Como vai ser feito? Não importa tanto aqui, né? A gente entender que acontecem essas coisas, eventualmente tá tudo certo, não precisa me trazer um comprovante de que foi em algum lugar, assim, né? Isso não é uma realidade para cá também. Acho que é mais ou menos desse formato que estava trazendo, né? Exatamente. A gente também tem esse compromisso com os clientes em horário comercial, né? Então Uhum. também tem esse vínculo muito parecido também, então, com vocês. Sim. E é bem. Tem um caso muito interessante que em 2018, uma colega nossa, que hoje está até viajando, enfim, atuava no marketing, a Vitória, né? Vou citá-la, depois vou dizer que citei ela. Mas é uma pessoa incrível, excelente, se desenvolveu, entrou na área comercial, aí estava tendo uma trajetória bem parecida com a minha, migrou ali para o marketing, só que minha família vai morar em São Paulo, vou ter que sair da empresa. E isso soava tão absurdo, né? Como assim você vai mudar o seu CEP? Mas não quer dizer que você precisa sair da empresa. E aí, naquele dia, eu entrei em contato com a direção. Eu falei, vem cá, a gente tem uma situação assim, assim. É ok, né? Ela trabalhar de qualquer lugar. E foi óbvio, né? Tipo, é unânime a questão. E aí a gente fez essa contraproposta praticamente para ela e foi super bacana, sabe? Ela trabalhou de São Paulo por Uhum. um bom tempo, depois voltou aqui para o Sul, agora saiu da empresa que está viajando, mas a gente sempre foi remoto, né? Então a gente sempre teve esse suporte profissional, essa conexão de qualquer lugar, né? Em qualquer meio. Uhum. Então o que importa é o trabalho, a identificação e a conexão, né? E ela vai Sim, acontecer mesmo se não for presencial, lado a lado na mesa, né? exatamente. E agora até entrando assim num pouquinho mais da parte técnica da empresa, digamos assim, né, do que é entregue, né? Eu entendo que vocês trabalham numa área que ela
ela é técnica e que nem sempre uma formação de uma graduação, por exemplo, abrange com profundidade o que vocês fazem, assim, né? Tipo aquela história de fui tirar a carteira de motorista, recebi a carteira, descobri que não sei dirigir ainda, né? Assim, depois a gente aprende nas nossas vivências. Acho que muitos trabalhos acabam acontecendo isso, né? Quando a gente está virando um profissional também. Mas eu queria entender, assim, como que vocês entenderam que podiam formar melhor os profissionais da empresa? O que que vocês tomaram como ação, né? Que eu sei que existem coisas. Por isso que eu estou perguntando. A gente tem uma cultura educacional muito forte. Isso vem, inclusive, da direção, né? Eles já atuaram como docentes. Como eu contei um pouco antes, o próprio Fabiano foi meu professor, né? Eu já conheci ele em sala de aula. E meio que quando você trabalha nesse mercado, é um senso comum, né? Eu converso com vários meus colegas, a gente ensina tanto os clientes como os parceiros, às vezes, a trabalhar com a gente. E, e principalmente ali em 2016, 2017, né? A bem dizer, né? A mídia programática não é novo. Existe há muito tempo. Existe há pelo menos 15 anos. Mas começou a ser mais difundida, né? E a Alright entrou nesse mercado justamente para colaborar com esse papel. Uhum. Então faz parte da cultura da empresa esse lado educacional. Então, imagina, qualquer pessoa que vinha trabalhar com a gente, se não conhecia, a gente sentava junto por uma semana, por um mês, 2 meses e ensinava tudo. E não importa, não tem um prazo também para a pessoa aprender, né? A gente vai ensinando, vai dividindo. Os nossos diretores têm esse caráter de vir do mercado, né? E conhecer bastante cenários e bastante opções e formatos diferentes de mídia para trabalhar, né? Então eles já trabalharam com planejamento, coisas que, nossa, nem eu sei direito, né? Explicar, não domino. Então sempre é uma aula, né? É o que todo mundo diz aqui dentro da empresa, né? É uma aula, todo dia você aprende algo novo. E eu acho que essa é uma sensação que justifica a nossa cultura ser assim educacional. E aí, eu já estava atuando como docente em 2016, 2017. O nosso diretor, o Seco, recebeu um convite da SPM Sul para a gente abrir um curso de extensão. E a gente montou um curso de mídia programática, basicamente, ou uma introdução a isso. E deu certo. A gente começou a dar aulas na pós-graduação, ali da SPM, então, né, para alunos que estavam ali se formando em comunicação, não me lembro agora exatamente o nome do curso, mas a gente também entrou nessa cadeira de mídia e começamos a ensinar. Entramos forte, porque é isso, né? Como tu trouxe, a gente não aprende isso do ecossistema de mídia digital, os conteúdos que a gente mais lida no nosso dia a dia, não vem na faculdade. E é raro ter em pós-graduações. Agora eu encontro já em currículos, em Sim. algumas especializações. E eu sou catadora, né? Eu vivo lendo currículos de pós, de cursos e tudo. E aí existe. Mas beleza. Então a gente montou esses cursos e a gente pensou, poxa, peraí, a gente precisa mostrar esse material todo aqui dentro de casa, né? Então a gente reunia todo mundo, passava as aulas, ensinava como se tivesse vendido para cada uma daquelas pessoas aquela inscrição, né? Aquele conteúdo, aquela aula. Então a gente se dedicou e por várias vezes a gente já vendeu cursos e já fez cursos fora e dentro também. Então é meio que faz parte dos valores da empresa, tem esse braço educacional. Uhum. Mas a partir disso surgiu um projeto, que era o Aurora, ou não? Como é que entrou isso? Surgiu. A gente pensou em formatar isso. E a gente demorou um tempinho para entender também que não era exatamente um produto da empresa, mas que tem algo ali. Então a gente começou a formatar. Eu estudei bastante design instrucional, né, educação corporativa, fiz imersões em várias universidades corporativas aí do país, de banco a grandes marcas, enfim, para entender. E comecei a ver que, bom, a gente tem um conteúdo básico que a gente precisa ensinar para todo mundo que vem trabalhar com a gente. Então, vamos começar por ele. Vamos começar por esse conteúdo, né? Que era muito similar a outros conteúdos que a gente já estava disseminando, assim, né? Em outros cursos. Então, a gente montou. Então, peguei, né? Fiz ali o tema de casa junto com
um dos diretores, montei todo o plano de ensino, né? Comecei a produzir os materiais, a gente escalou pessoas aqui de dentro para produzir esses conteúdos. Veio a pandemia, a gente gravou na pandemia mesmo de casa e a gente montou 2 cursos básicos, né, para qualquer pessoa que vem trabalhar com a gente. Então, eles compõem um onboard de qualquer pessoa aqui dentro da empresa. Só que a gente pensou, né, não é um produto, mas tem algo ali e está bem feito, né? E a gente acredita naquele conteúdo. Tem ali um conteúdo base que não muda, né? Pode ser atualizado com o tempo, mas não muda. Então a gente disponibilizou no mercado por um valor simbólico ali. A gente divulga até pouco, tem que trabalhar mais, mas é algo que, sei lá, daqui a pouco a gente também conversa, explica um pouco mais a nossa visão. Mas tá lá. Então, e aí o que eu penso, assim, é quando entra uma pessoa aqui na empresa, a gente monta o onboarding dessa pessoa nos primeiros dias, é só dedicado à instrução. Conhecer os times, conhecer as áreas, o que as áreas fazem, os pontos de conexão. É menos ler materiais, é mais conexão. E a Aurora, né? Porque a Aurora virou o nome, então, desse espaço, desse braço educacional. Não, a gente não chama ainda de universidade corporativa, mas tem um formato que está disposto desse jeito. E aí eles vivem esses cursos, né? Eu falo, né, no onboard, não tem um prazo para encerrar, você não precisa, não é obrigado a completar essa semana, mas a gente tem uma taxa de pessoas que vão terminando o curso rapidamente bem alta, né? Eu vou recebendo os e-mails, os comunicados. Sim. Depois os feedbacks, né? Então as pessoas, nossa, Anne, muito obrigada, eu nunca tinha visto nada disso, mas agora já sei, já consigo ter uma conversa básica com qualquer pessoa aqui dentro. Então tem esse retorno dos meus colegas. Então é aí que eu meço um pouco a nossa taxa de sucesso. Eu ia te fazer duas perguntas. Uma delas era quais são os indicadores que vocês têm, né, para avaliar esse sucesso e até se tem outros indicadores mais no sentido até qualitativos, né? Tu trouxe agora um pouco sobre esses feedbacks. E uma outra coisa outras duas perguntas que eu queria te fazer, já embalando aqui, quais foram esses cursos que vocês escolheram inserir no onboarding? E se todas as pessoas elas têm a mesma trilha, né? Assim, todo mundo é igual, independente da função, ou vocês construíram trilhas de aprendizado personalizadas por função? Legal. Voltando ali, hoje a gente trabalha com uma plataforma super completa. Então, ela entrega todas as informações quantitativas para a gente e os resultados são ótimos. As pessoas nos dão um retorno depois, quando completam, quando terminam, né? E trazem ali os comentários. Até quando vem alguém que já trabalha na área, que já vem de mercado, porque isso também é um pouco do nosso perfil, buscar pessoas agora. Vou falar depois. Mas a gente está buscando, né? Pessoas mais técnicas agora nos últimos meses, no último ano, na verdade. E eles trazem esse retorno que não, eu achei bem legal, tá tudo correto, tá tudo bem certinho. E sim, a gente tem 2 cursos hoje. Como a gente atende 2 tipos de clientes, agências e anunciantes, e publishers, né, ou sites de notícia, verticais, enfim, a gente tem 2 cursos, um destinado para cada um dos clientes. Mas quem vem trabalhar com a gente convida a fazer os 2, né, explica, né, justifica por que é legal fazer os 2, porque você vai escutar e vai conversar com outras pessoas que atendem os outros clientes. Tem áreas que atuam nas 2 vertentes, né, então tem que estar por dentro, tem que dominar bem o assunto. São 2 cursos, então, um super voltado ali à mídia, um basicão da mídia, e ele também é um pilar para quem vai fazer o próximo curso, que é voltado ali para publishers. O nome dele é como atrair mais visitas para o meu site. Né? Ele é super básico, assim, também. Ele já tem essa visão de publisher, né? De publicador de conteúdo. Como é que eu faço para ter um resultado legal, para aparecer? Então, a gente traz, assim, um conteúdo básico. Hoje, mas desde 2020, ali, no finalzinho de 2020, 2021, a gente está centralizando muito no fortalecimento dos processos de gestão de pessoas aqui dentro da empresa. Teve um momento que a gente viveu de criação
né, de apresentação desses processos para quem estava aqui dentro, que ainda não conhecia ou nunca tinha vivido, passado por isso. E em 2021 para cá, então vamos fazer 2 anos agora, a gente vem fortalecendo esses processos. E aí a gente deu uma pequena pausa ali na Aurora, né, nesse lado educacional. Mas a gente nunca parou. Então, a gente tem contratos com empresas e sites que têm vários cursos, então a gente vai disponibilizando todas as ferramentas. E é interessante isso que tu trouxe das trilhas. Hoje, eu tenho 4 trilhas construídas nessas ferramentas que a gente utiliza, né? Uma delas é a Lura. Eu tenho 4 trilhas lá. Para as pessoas que estão estudando, se desenvolvendo como gestores, quem está entrando na gestão agora, quem quer saber um pouco mais do nosso lado técnico, então tem análise de dados, como ser analista de dados, enfim, tem vários cursos, várias trilhas lá técnicas. E tem mais uma também voltada a negócios, né? Então, hoje em dia, 80% da empresa atende clientes externos. Então, a gente tem também uma trilha montada de negócios, mas não são fechadas. Então, as pessoas podem estudar o que elas acharem que é legal. Mas Entendi. como tem essa conexão do gestor com ela, essa conexão, o gestor já explica, olha, esse é um caminho possível. Aí a pessoa diz, mas eu quero ir por esse lado. Então vamos achar aqui um meio termo e tudo vai acontecer. Então, o PDI, o momento de desenvolvimento, ele já vai disponibilizando essa organização e todas as trilhas são abertas. Então, hoje eu tenho colegas que estão fazendo os cursos técnicos e uns cursos de gestão também e de negócios. Porque sim, porque estão se aperfeiçoando, né, como profissionais e vão ter um currículo incrível, glorioso, vão poder crescer, inclusive dentro da empresa, né, indo atuar em outras áreas para ter possibilidades de crescimento que nem eu tive. Sim, eu acho que está ficando bem evidente para mim, assim, o quanto vocês estimulam dentro da empresa de vocês. Poxa, seja o que você quiser aqui dentro, você tem oportunidade em todos os lados, me parece um pouco isso, assim, não entrar naquilo de tu entrou aqui, sei lá, como analista e o que tu pode fazer é acabar sendo um gestor, um coordenador dessa mesma área. Me parece que vocês estão muito abertos a ouvir essas necessidades das pessoas, né? Sim, recentemente, esse ano, né, a gente teve pessoas que estão sendo desenvolvidas agora na área da coordenação e antes eram analistas. Algumas já tinham essa experiência antes em algum outro formato, em algum outro produto diferente. Outras não, outras é a primeira vez que estão vivendo. Então, a gente faz um acompanhamento, um desenvolvimento, né, de gestão, porque só quem é gestor sabe como é difícil ser gestor. Então, precisa ter um desenvolvimento, não vira uma chave de um dia para o outro. Né? Então, precisa ter conversas e acompanhamento. E a gente tem também colegas que estão indo para uma liderança técnica. Então, faz parte da empresa até hoje entender, né, o que vai ser essa liderança técnica, o que vai ser uma liderança que faz gestão de pessoas, né? Então, todo mundo vai ter contato, né, com pessoas, né? Então, a gente não está excluindo uma coisa da outra, mas Sim. existe, né, a liderança técnica. Então, aquela questão toda de desenvolvimento inteiro, e enfim, a gente Sim, vai é isso que eu ia estudando perguntar. e abrindo as opções aqui dentro. Mas é legal, assim. E tem essa diferença. Uma característica bem forte aqui da empresa, que eu vou confessar, me identifico bastante, é que os gestores põem a mão na massa também. Né? Eles operam e trabalham junto com o time. A gente não tem uma categoria, um nível de gestão que Que fica fica só na ali, estratégia. que fica só na estratégia. A gente é uma empresa enxuta, né? A gente tem hoje 30 funcionários. Então, não tem hoje uma demanda tão rasa que dê assim, um conforto para que os gestores só fiquem na área estratégica. É importante que eles fiquem, e a gente é desenvolvido nesse lado. A gente é convidado a participar do lado estratégico em vários encontros semanais, sempre, constantemente, isso é Sim, muito legal. até para garantir a expansão da empresa, né? Assim, se não tem alguém olhando para isso, é muito difícil a empresa crescer, né? Depois. Então, não pode Exatamente. ser negligenciada, né? Exato, não pode não convidar a conversar, né? Tem que É, trazer para a roda. Mas todo mundo pega junto, né? Se precisar, vai saber
operar, vai saber, vai conhecer os processos, então tem essa característica. Eu sou uma pessoa que gosta de pegar junto, né? Já Uhum. tive momentos na minha, no meu período aqui de gestão, teve momentos que eu não sabia decifrar onde começava a gestão, onde terminava o meu dia a dia, minha rotina, as coisas que eu preciso fazer para a área. E tudo Uhum. sempre se misturou. Eu confesso que eu sou uma pessoa mista nesse sentido. Eu atuo dessa forma, né? E eu gosto, me sinto bem com isso. Mas É, tem vezes que eu preciso ser mais estratégica, então conto ali com o meu time, conto com os meus colegas, então tá tudo dando certo. eu acho também, eu fiquei pensando agora no teu papel, né, aí dentro. Eu acho muito legal essa migração que tu teve de carreira, de ir para pessoas, e que é um super desafio, né? Eu acho que lidar com pessoas é sempre muito desafiador, afinal são pessoas, né? Mas eu também fico pensando que tu é uma pessoa que entrou e tu conhece todos os passos dessa empresa e também toda a parte de operação. Tu sabe quando alguém talvez for te falar de uma dor que tem ali na nossa parte técnica. Muitas vezes, claro, talvez agora tu já não saiba mais tão 100% por estar um pouco desligada dessa parte, mas tu entende o que ela está te falando e eu acho que isso deve fazer também uma grande diferença no teu papel, assim, né? Eu imagino. Eu acho que sim, eu sinto que sim. Nos últimos meses, né, como eu estava te falando, eu estou atuando mais forte nessa área de atração, né, de talentos e conhecer pessoas e construir laços, né, com esses profissionais do mercado. Eu vejo que tem uma importância muito legal de eu ser uma pessoa que está a tempo na empresa, de ter conexão, de conhecer todos os valores, né, de saber dizer como funcionam as áreas, né, explicar ali a interação de uma área com a outra. Quando chega nesse patamar mais técnico, já tem barreiras hoje em dia, porque em 3 anos, em 4 anos, Eu muita vi que vocês coisa mudaram mudou. bastante, sim. O negócio praticamente mudou também. A gente está Uhum. no mesmo ecossistema, mas o negócio mudou de lugar dentro do ecossistema. Então, sim, tem algumas lacunas ali que eu já não tenho, não domino mais tecnicamente, mas eu não estou tão longe. É uma conversa interessante que acontece às vezes com os meus gestores, né, com a direção. Eles falam, Oni, entra aqui nesse grupo, acho que é importante tu acompanhar, né, como é que está aqui o dia a dia, as conversas, e isso Uhum. ajuda. Ali na frente, quando eu vou conversar com um profissional, eu já consigo trazer essa noção do dia a dia. Tá, mas vem cá, tu domina isso aqui, né? Tu conhece esse produto ou essa ferramenta que hoje tu opera? Tá, não, mas dessa a gente não usa muito, sabe? Então eu consigo já trazer, porque eu tô ali Uhum. inserida, né? Então eu posso não falar nada, mas eu tô lendo. E Sim. aí eu consigo conversar tanto com as pessoas aqui dentro, como no mercado, né? Então tem uma importância, assim. Eu estava conversando com a Amanda um mês atrás, quando, enfim, de vez em quando caem fichas, né? E aí caiu Sim. essa ficha de, poxa, eu consigo fazer muito, muito bem essa conexão ali com o profissional que está querendo nos conhecer, conhecer a nossa empresa, conhecer a nossa cultura, porque eu estou aqui há muito tempo. E porque tu já teve É, desse lado também, né? é completamente diferente se a gente fosse, e existe essa opção no mercado, né? Existem profissionais e empresas muito bacanas, inclusive, Uhum. acho que atuam como terceirizados, né? E fazem esse recrutamento. Mas é completamente diferente pegar alguém ali de dentro que conhece tudo e que vai defender a empresa para a pessoa e vai apresentar, né? Cartas na mesa, essa é a nossa empresa. O que que tu acha? E aí já começa a entender também o perfil da pessoa, as habilidades técnicas já consigo fazer o match. E aí, Uhum. poxa, anda mais rápido, eu penso. É bacana, é Sim. bacana. Eu realmente vejo que tem uma importância bacana e eu acabei, cara, pilhando muito em fazer isso. Por isso que eu estou empolgada falando disso, porque os meus últimos 3 meses foi um crescimento gigante nessa área, sabe, de conexão. Então, confesso que há um tempo atrás, quando eu fazia entrevistas, eu ficava assim, mais revista, pegava o roteiro, estudava, né? Porque Sim. tem um. Uhum. E agora não, agora já sai assim, ó, sabe? É, Eu tu vai ficando acordo, confiante sobre aquilo, né? posso perder o horário, Uhum. arrumar o rosto, tomar uma água e sentar aqui e vai sair tudo, porque já tá aqui dentro. Então, e eu gosto. Acho que, sinceramente, eu gosto. Acho que tem
uma conexão minha com a empresa de querer trazer pessoas legais para trabalhar aqui dentro também, porque eu conheço quem está aqui dentro, conheço os diretores, o que eles querem, o que eles buscam, né? São pessoas legais, com valores que tenham afinidade com a gente, que queiram se desenvolver, crescer na carreira, né? E que procurem uma empresa do nosso porte, do nosso tamanho, com as nossas ambições para trabalhar, né? Quando a gente fala de pessoas, eu converso com vários profissionais dentro do Ecosys, que é o ecossistema de empresas que a gente está envolvido hoje. E eu converso com algumas colegas de lá e elas falam, nossa, a gente perde, né, muitos profissionais por budget, por salário. Aqui, normalmente, a gente só perde por modelo de negócio, né? Então, alguém foi para uma empresa internacional ou foi para uma empresa, uma fintech, um banco, né? Ou seja, sei lá, 1.500, 1.000 funcionários. Então, a gente só perde mesmo por porte. Sim, e eu acho que isso trouxe uma provocação legal, né? Porque a gente fala muito sobre que hoje, né, as pessoas elas têm que estar em lugares que não é só a remuneração financeira, é também a qualidade de vida, o que aquele lugar acredita, enfim. Mas acho que tem um aspecto também que é isso que tu falou, de que às vezes o lugar pode ser incrível, mas tu tá afim de ter uma experiência de trabalhar numa empresa com 1.000 pessoas, que é muito diferente de trabalhar numa de 30, e não é que uma seja melhor ou pior, né? São experiências diferentes, e o que tu tá disponível nesse momento, né? E aí não. Acho que não tem muito que também a empresa dizer para a pessoa, não, eu vou te fazer uma contraproposta, tu vai ficar. Tá, tudo bem, acho que às vezes tem pessoas que ficam, né? Mas aí já bate em outras questões que não são vocês que vão ser capazes, muitas vezes, de resolver, né? Porque é uma decisão daquela pessoa, é uma vivência que ela quer ter que ela não vai conseguir ter ali dentro. E tá tudo bem também, né? Hoje no mercado, é muito simplista isso que eu vou trazer, eu acho, mas eu vejo duas vertentes mais fortes. As pessoas que estão buscando um local de trabalho, porque não está legal o nosso cenário no Brasil hoje, pensando em mercado de trabalho, né? Tem bastante gente agora buscando ajuda, tem várias startups, modelos de negócio que também estão fazendo ali os layoffs, enfim. Vivendo momentos de mercado bem, né, específicos, assim. E tem as pessoas que estão querendo selecionar o seu estilo de vida, né? Eu não acho que a justificativa é sempre a geração. A geração Z é diferente. Eu não acho que seja isso. Acho que como é que a gente pode falar? Zeitgeist, né? Tipo, é do momento. É coisa de 2022. As pessoas estão buscando aonde elas podem ficar confortáveis e crescer e se desenvolver. E nós temos um cenário para oferecer, né? A gente aporta um conjunto X de benefícios, um cenário Y salarial, né? E um momento Z de desenvolvimento, né? Então, nem todo mundo em qualquer empresa pode ser gestor. Mas se tu não for gestor, o que tu vai fazer? O que tu vai querer estar? Então, quando uma pessoa escolhe estar num outro formato de empresa, aquela decisão já está formada, já veio dela. Exato. Sabe que eu até acho que posso compartilhar uma história minha, assim, aqui dentro, não, quer dizer, não é minha, de uma pessoa que de dentro, assim, mas que também acaba me envolvendo, assim, claro, né, eu fundei a empresa aqui, os meus sócios também, e sempre, assim, agora, né, não tenho mais esse sentimento, mas no início, quando tu tá começando ali, tu sempre pensa, putz, quem é que vai querer trabalhar aqui? Tipo, sou uma empresa que tô começando, né, que não tenho talvez tanto a oferecer como outros lugares, não digo de benefícios, mas até, assim, de carteira de clientes, de o que a empresa está se formando, né? E aí eu sempre tinha um pouco essa insegurança quando a gente ia contratar alguém, por mais que a gente estivesse bem intencionada e sabe, tivesse fazendo o nosso melhor para aquela maturidade que a gente tinha como empresa. E aí uma vez eu ouvi uma fala de uma pessoa assim que aquilo me marcou muito e me encorajou muito depois assim a enxergar isso de uma maneira diferente. Aí depois a empresa foi crescendo e tal, foi se estruturando isso, né? Mas a pessoa me falou assim: eu já trabalhei em lugares maiores e legal, era legal, assim, mas eu era só mais uma pecinha ali. Ops, temos um integrante aí. Eu era só mais uma pecinha. E aqui dentro, eu consigo dar todo o meu potencial e eu ver o meu trabalho do início ao fim. Eu não tô só girando a engrenagem, assim, eu sou a engrenagem quase, né? Porque era uma estrutura muito pequena, ainda é, né? A gente tem aqui 9 pessoas, é uma estrutura pequena ainda, mas ali era muito no início e para mim foi muito legal, assim, como empreendedora, ouvir aquilo de
nossa, tem outras pessoas que acreditam nisso aqui também e que para elas faz muita diferença estar num ambiente assim, que elas se sentem mais seguras, que elas podem se desenvolver em outras coisas que num lugar maior elas não teriam a oportunidade, né? Eu sempre penso isso, que eu acho que trabalhar num lugar pequeno te ensina muitas coisas, porque não tem quem faça por ti, né? Não tem o lugar ali, o setor ao lado, o departamento ao lado que tu bate para resolver um problema, não é? É tu por si, sabe? Assim, muitas vezes. Então, tu te obriga a ser um profissional mais completo, muitas vezes. Eu acho que essa é uma experiência legal, às vezes, de se ter, né? Então, quando eu ouvi aquilo, eu meio que girei a minha chave, porque eu não enxergava dessa forma na época. Eu estava só desvalorizando a empresa, né? Assim, na minha cabeça, não que eu falasse isso para alguém, mas na minha cabeça eu estava ali desvalorizando e veio uma pessoa e me trouxe uma concepção completamente diferente sobre, né? Né? Tem aquela fala famosa da Débora Seco, que eu não sei dizer o contexto, né? A gente não é o que a gente quer ser, a gente é o que a gente é, né? O que a gente tem aqui para oferecer. Não me lembro Uhum. agora o contexto, enfim, mas é um vídeo que às vezes está por aí rodando nas redes sociais. E tem muito isso, né? Concordo, assim, contigo, essa visão de profissional completo, por mais que existam as nossas próprias críticas quando a gente vê, por exemplo, uma vaga, né, pedindo que a pessoa... Não é isso, né? Assim, não é Não que a é gente quer que isso. a pessoa queira ter 10 papéis, não é, sabe? Eu Não. acho que é no sentido de que, assim, quando a vida te coloca em determinadas situações, sejam elas profissionais ou não, e é tu que tem que resolver, cara, é muito desafiador, mas eu acho que depois tu fica muito orgulhoso daquilo que tu conseguiu fazer, sabe? E são cenários diferentes, né? Quando a gente vê aquelas vagas poluídas de necessidades e provavelmente um reconhecimento que na maioria das vezes não está de acordo, né, Uhum. com o que estão exigindo, ou então aquelas vagas de, né, júnior que querem experiência de no mínimo 3 anos, aquelas Sim, incoerências, né, que a gente vê. Mas a gente tem que ir no cenário. Tá, não, nem quero falar dessas questões mais que a gente pode julgar erradas, mas uhum. existem cenários diferentes e o profissional, é difícil falar isso, porque a gente está nessa constante, mas o profissional tem que se conhecer e saber o que quer. Porque as empresas vão se apresentar no momento do match, nas entrevistas, enfim, Uhum. vão se apresentar e dizer, ó, eu sou assim, a empresa funciona desse jeito, esses são os nossos clientes, essa é a nossa carteira, né? Essa é a nossa possibilidade, nosso plano para daqui a 2 anos é esse, isso é legal também apresentar, né? Falar. Sim, Mas o funcionário tem que saber, não, legal, então peraí, né? Mas eu quero só operar, ou sei lá, eu quero só produzir conteúdo em texto, sabe? Então aqui sim, não, na nossa empresa, nossa área de marketing, a gente precisa de alguém que domine bem exatamente. todas as áreas, mesmo que não faça tudo, sei lá, a gente busca uma ajuda, um terceiro, um freelancer, enfim, né? Mas e É, essa parte da conquista depois, na formação de pessoas, quando a gente olha para trás, ela é sensacional. Mas, de novo, né? Eu não quero fazer disso uma comparação de que, né, tem que fazer tudo sempre. Eu não estou falando de. não é isso. Eu acho que assim, até posso citar o nosso exemplo, assim, a gente quando faz os processos de recrutamento e seleção, a gente até contrata uma empresa, assim, para até pelo nosso tempo e pela falta de experiência que a gente tem, porque eu não trabalho na área de pessoas e nem os meus sócios. Então a gente tem uma empresa que faz isso. E, claro, daí a gente entra eles fazem um filtro inicial e se foi aprovado, né, a gente entra para conhecer o pessoal dessa pré-seleção, assim, né, tem algumas entrevistas. E isso a pessoa já sabe o quanto ela vai ganhar, a expectativa de salário, o que que ela tem que, né, o que que é esperado dela e tal. E uma coisa que a gente sempre diz, sou eu e a Bruna, que é minha sócia, que sempre entramos nessas reuniões, a gente sempre fala assim: olha só, aqui não existe um papel de atendimento ao cliente, por exemplo. Todo mundo conversa com o cliente. Então, é uma troca, uma relação, não é uma obrigação alguém aqui assumir o papel de atendimento. Mas como não tem um atendimento, a nossa relação, todo mundo precisa estar disponível para isso, assim. Então, assim, se você é aquela pessoa que gosta só de trabalhar como estrategista e não quer falar com o cliente, ou como designer, não quer conversar com o cliente, aqui não vai ser o lugar melhor para isso, assim, a gente não tem como oferecer, porque a nossa metodologia também parte de muitas trocas e que todo mundo do time conversa. Óbvio que tem um gestor do projeto, que daí tem outras responsabilidades, mas todas as pessoas conversam, então não tem ali
uma pessoa que fica só na interface e o cliente não conhece o restante, né? Então, eu já vi pessoas, por exemplo, que para isso a pessoa não, tipo assim, ah, não, esse lugar não serve para mim, e tudo bem, sabe, assim, mas ao mesmo tempo eu também já vi aqui dentro o cenário de, não, tá, eu topo fazer isso, eu nunca tive essa experiência nesse formato antes, por exemplo, mas eu topo, e aí depois a pessoa traz uns feedbacks pra gente, nossa, pra mim foi muito legal, eu vi que eu consigo, né, ter essa troca, eu me sinto muito mais seguro para apresentar projetos, e antes eu não me sentia dessa forma. Então, eu acho que é esse tipo de conquista que a gente está falando aqui, né? Não é, como eu falei, seu papel é ser gestor de projeto, atendimento, designer, redator, estrategista e mídia, sabe? Não, não é isso, né? Assim, que tem vagas que são assustadoras nesse sentido, né? Tem até, né, se a gente for trazer mais para o dia a dia, tem empresas que sim, né? Os sócios, os diretores têm que fazer, às vezes, tudo isso para o bem É, do negócio. eu sou tudo isso, né? Eu brinco que eu sou um grande Severino aqui dentro. Eu sou financeiro, eu olho para a estratégia da empresa, eu toco projeto comercial, então vamos lá, sabe? Sou de tudo um pouco. Mas é o papel que eu, como sócia, assinei ali, né? E disse que estava disposta a fazer. E claro que a gente está amadurecendo e eu estou me libertando de vários papéis, mas hoje eu entendo. Só que eu não posso ter essa mesma exigência sobre as pessoas que entraram aqui dentro para fazer uma função específica e que não é responsabilidade delas, né? Daí entra para mim, aquela frase que é assim, quer que vista a camisa da empresa, assim, 100%, torna sócia essa pessoa, então, porque, né, não... Assim, claro que é legal ter uma pessoa super engajada, isso é mega importante, mas exigir que uma pessoa trabalhe como sócio, não, gente, isso não é justo, sabe? Não, não é essa troca. Exato, acho que essa palavra que tu trouxe ela é importante, o que é justo, né, para o funcionário, que a gente vai entregar. Essa é a Zaza, uma gatinha que essa hora dorme atrás de mim, ela estava buscando o espaço dela, perdão. Mas tem esse senso de justiça. Eu até, é interessante que com algumas pessoas, quando eu troco aqui dentro, às vezes falam, vestir a camiseta. Eu gosto dessa expressão porque eu entendo o que ela quer dizer. Você está Sim, engajado, está conectado, e ela tem uma razão para existir. E quando ela está aplicada ali no bom senso, é sempre muito bom. sim. Mas o negócio é um negócio, né? E o trabalho é uma troca que a gente faz, né? Eu disponibilizo aqui meu conhecimento, minhas experiências para trazer o melhor aqui para esse negócio. E hoje, dentro do meu papel, eu também gero essa conexão, essa importância para todas as pessoas com quem eu trabalho. Todas elas precisam, né, também estar conectadas. Então, é uma troca. Eu entrego isso, essa conexão, eu recebo, né, o que a gente está falando de trabalho, né? Eu recebo Uhum. estabilidade, né? Recebo ali o meu salário, então eu recebo minha. A gente pode Qualidade de expandir vida também, né, eu acho. Porque não adianta, às qualidade vezes, de quanta vida gente ganha, sei lá, uma grana e não tem qualidade de vida. Então, o que que tu faz só. com... Tem os pesos, né? Tem que se pesar Exato. tudo, mas, mas não deixa de ser negócio, uma troca. Então, como a gente faz isso da melhor maneira, com leveza, que é uma palavra que a gente aplica nos nossos valores, com leveza, né? Então, é isso, a gente acaba tendo essas pessoas legais trabalhando com a gente. Posso falar, porque eu tô falando do time aqui, né? Do meu time Uhum. também. São pessoas que têm suas vidas, estão ali com os seus pets, às vezes seus filhos aqui no colo, porque a gente está no remoto, né? Estão ali, têm as suas vidas para tocar, mas estão ali ajudando no negócio. E, cara, isso vem trazendo uma transparência nas relações e um valor tão incrível, assim, nesse engajamento com as pessoas e com o trabalho que, cara, eu não sei, eu acho que longe de mim ficar falando que pandemia trouxe coisa boa, porque eu sei que não é, Uhum. não gosto de pensar isso, mas hoje em dia tá diferente. Hoje em dia a gente está na família, a gente está próximo, os valores mudaram. É como se a gente passasse agora um sobrescrito, um negrito, assim, né, nos nossos valores. Então, o que importa é entregar aquilo que você gosta, entregar aquilo que você quer fazer aqui dentro, estar junto com a família, Uhum. ter leveza ali nas relações, essa flexibilidade de trabalho com os clientes, enfim. E eu acho que também... Problemas com Meu gatos. vizinho jogou Ah, um bom. brinquedo no meu pátio. É, não, eu acho também que entender que, assim, né, até para se encaminhar aqui para o fim da nossa conversa, mas
entender que muitas vezes a vida pessoal ela vai andar junto com o profissional, né? E sim, somos um único ser humano, então se às vezes eu tô com um problema em casa, isso vai talvez repercutir no meu trabalho, e eu posso saber que eu tô num ambiente seguro que eu vou poder comentar, né? Putz, eu estou passando por isso, espero melhorar, espero resolver, enfim, eu tenho consciência, mas acho que por muito tempo a gente ficava apenas, eu não posso falar isso no trabalho, vai pegar muito mal, né? Não dá, as pessoas não querem saber, as pessoas não estão interessadas. Não, eu acho que as pessoas têm que estar interessadas, né? Tudo faz parte de uma única coisa. Então, eu acho que isso também, assim, como tu falou, assim, a pandemia não trouxe nada de bom, né? Olha, tudo que a gente perdeu, né? Mas eu acho que trouxe esse senso de que problemas existem, sabe? E eles não podem ser esquecidos, assim, a gente não pode ignorar, não é esquecidos, mas ignorar, né? Que não tem e fingir naturalidade quando tudo tá errado, porque, sim, estava tudo errado, né? Então, É verdade. E é uma questão física, né? Isso que tu falou agora é muito legal, né? Nós somos uma pessoa só. Só que antes, por exemplo, pensando numa estrutura sem, né, pessoas que trabalhavam antes em outras cidades, né? Mas pensando, por exemplo, uhum, num monte de pessoas juntos no escritório. Tu deixava a tua vida, os teus problemas, sei lá, a pia da cozinha que tá pingando, tu falava, eu só vou poder resolver isso hoje às 18 horas, eu só vou poder resolver isso sábado. Então, é só para simbolizar que você deixava os problemas em casa, no caminho, no translado, no uhum. trem, no ônibus. E agora não, estão com a gente, né? Então, como é que a gente administra e resolve tudo isso, né? E a gente observa, a gente está lá junto com as pessoas. Era diferente, né? Antes a gente conseguia ter esse pensamento de deixar para trás, mas agora não, está muito mais próximo, Uhum. presente. E ao mesmo tempo que isso é bom, pode trazer ali para as pessoas o peso de não saber administrar o tempo. Administrar. Mas sabe que eu sei que a gente está encerrando, mas eu tenho uma desconfiança que o nosso trabalho remoto aqui internamente não foi fácil a adaptação das pessoas. Não foi Uhum. exatamente, nossa, super legal, agora eu tô em casa, não, sabe? Cada um de nós passou por uma série de desafios. Mas a conexão que a gente teve de ter pautas, de marcar reuniões em horários específicos, em horários X, com toda a equipe, conseguiu juntar todo mundo. Nosso segundo ano de pandemia foi um pouco melhor, assim. Mas isso, né, é todo um assunto também para uma outra conversa. Eu acho que trabalhar, eu sempre falo, muito tempo a gente atendeu o Officeless, né, que é uma empresa que ensina outras empresas a trabalharem remoto, né, empresas e pessoas, Nossa, e eles eles são sempre, incríveis. foi muito legal também conhecer eles no início, assim, a gente ficou um tempo trabalhando, foi muito legal essa experiência, eu sempre falo que eu aprendi a trabalhar remoto com eles, né, então, até por osmose, assim, sabe, de vendo eles e entendendo muitas coisas. Mas eu ia comentar que eles sempre falam isso, de que quando começou a pandemia e as pessoas foram trabalhar remoto, aquilo não era trabalho remoto, sabe? Aquilo era um estado de urgência. Trabalho remoto é um lugar, é uma condição que pode acontecer até mesmo se todo mundo estiver no mesmo ambiente, né? Que é muito mais sobre tu respeitar o trabalho daquela outra pessoa. Se eu estou de fone, eu estou ocupado, não vem me cutucar agora. Você pode me mandar uma mensagem no Slack, no chat que usar, sei lá onde, né? Mas é muito mais um estilo de trabalho do que sobre um lugar físico, né? E eu É, acho que é isso, assim. sim, sim, é aquela questão da sincronia do respeito ao assíncrono, né? Ao Exato, momento. Não é que uma reunião pode ser um e-mail, é que, na verdade, um e-mail respondido depois, na hora certa, pode ser muito mais ágil do que uma reunião. exatamente. Uhum. Anne, acho que a gente está acabando por aqui hoje. Eu queria te agradecer, foi muito legal conhecer aí, saber mais a tua história, tudo que aconteceu, ver a evolução também da Alright, que eu conhecia lá atrás, que era um contexto completamente diferente, né? E também de saber tudo que vocês estão desenvolvendo, né? E essa maturidade que vocês já alcançaram com gestão de pessoas, que é uma parte muito importante de uma empresa que, principalmente quando tu quer ter valor, né? Não só no mercado, mas para todo o ecossistema que tu está inserido, né? De nada adianta a gente ter só valor para o nosso cliente e internamente ser um lugar ruim, pesado, triste de trabalhar, né? Assim, que as pessoas se sentem impressionadas. Então, foi muito legal conhecer todo esse contexto. E obrigada por compartilhar tudo isso. E estamos aí à disposição para trocar mais conversas. Tenho certeza que tem muita coisa ainda para ser compartilhada. Ai, com certeza. E imagina, eu que agradeço o convite, estou acompanhando as pautas com os Ah, outros papos. obrigada.
Estou achando demais mesmo cada tópico abordado, cada conversa, assim, a gente super se relaciona, super se identifica em algum grau. E eu agradeço super o convite de poder falar um pouquinho aí da empresa. Com certeza tem muito mais por vir, mais coisas para a gente conversar no futuro. Mas agradeço, eu estou hoje bem feliz de estar aqui na Alright, nessa área de pessoas. Não foi sempre uma decisão feliz, certa, às vezes teve muita insegurança, mas eu hoje, tipo, falando contigo, teve essa provocação da própria reflexão em mim, sabe? Eu tive que também pensar, poxa, que profissional eu sou hoje? E isso eu venho construindo nos últimos meses, e aí falando contigo, parece que agora tá tudo justificado. Legal, fico muito feliz de ouvir isso. Também agradeço pelo feedback que recebi, porque também está sendo bem desafiador esse projeto que a gente está conduzindo aqui. Então é isso, obrigada e nos vemos em breve. Nos vemos, até lá, muito obrigada. Até. Tchau, tchau.